Sejam todos bem-vindos ao canal Nerd All Generations. Quem aí nunca viu ou ouviu falar de filmes de zumbis? Esse mês estreia nos cinemas o terceiro filme da franquia Extermínio, o que está deixando muitos fãs ansiosos, já que o último filme da franquia saiu em 2007, deixando a galera sedenta durante 18 anos para ver uma sequência. E por esse motivo vamos trazer para vocês a história por trás dos dois primeiros filmes, para que você possa compreender como a história do terceiro chegou até ali. Mas antes peço por favor a vocês para nos ajudar a crescer aqui na plataforma, se inscrevendo no canal, dando aquele like para fortalecer e acionando o sininho para não perder os próximos vídeos. E se conhece alguém que gosta desse gênero de filme ou que tem uma cara de zumbi, aproveite para compartilhar o vídeo com eles. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Os filmes de zumbi começaram na década de 1930, onde um que é considerado o primeiro a estrear no cinema foi White Zombie de 1932. Porém, o zumbi moderno só veio das caras em A Noite dos Mortos-Vivos de 1968. Com roteiro e direção de George Romero, esse filme serviu para pavimentar a estrada para o futuro dos filmes de zumbis. Isso rendeu a George Romero a alcunha do pai do gênero zumbi moderno dos cinemas, o que serviu de base para muitas produções futuras. Então, Alex Garland, que hoje é escritor, diretor, roteirista e produtor, sempre teve uma atração pela obra de George Romero e depois de ter trabalhado com Danny Boyle no filme A Praia de 2000, fechou com ele uma parceria para escrever o roteiro de Extermínio. Danny Boyle, que dirigiu o filme Quem Quer Ser um Milionário de 2008 e que levou para casa 8 carecas dourados, incluindo os de melhor filme e direção, assumiu a direção desse filme aqui. E em setembro de 2001 começou a produção, mas com um orçamento super enxugado, o que refletiu na escalação de atores que até aquele momento eram pouco ou nada conhecidos como Cillian Murphy, Naomie Harris e Megan Burns. Porém, Boyle conseguiu dar uma mesclada com atores com mais experiências como Brendan Gleeson e Christopher Eccleston. Beleza, a escalação de elenco feita, então era só começar a gravar. Falando assim parece até que foi moleza, só que não. A produção resolveu escolher locações com grande fluxo de pessoas como a Ponte de Westminster, Piccadilly Circus, Horse Guards Parade e a Oxford Street. Porém, para trazer a atmosfera apocalíptica desolada e desértica de uma grande cidade abandonada, a equipe precisava isolar essas áreas para as gravações. Mas como fazer isso sabendo que milhares de habitantes precisam acessar esses locais todos os dias? Simples. Com a permissão e ajuda da polícia e autoridades locais, a produção conseguiu bloquear essas vias para fazer as gravações. Porém, só tinham cerca de 1 hora para isso. Então eles chegavam às 4 da manhã e se prepararam para gravar cerca de 45 minutos após o amanhecer. E para não perder tempo montando e desmontando equipamentos, eles optaram por usar câmeras digitais portáteis como a Canon XL1, que tinha uma resolução de 720 por 480 pixels. Na época que foi filmado, foi uma boa ideia para resolver os problemas de logística da produção. Porém, com o passar dos anos e com as melhorias em resolução com imagens em 4K e 8K de hoje, o filme ficou um tanto quanto estranho visualmente, com as imagens bastante granuladas, o que afeta um pouco a experiência de quem vê essa obra nos dias de hoje. Porém, toda a sensação de desespero, aflição e terror continuam ali intactos firmes e fortes até hoje. Muito graças à horda de zumbis mostrados no filme que foram interpretados por dançarinos, atletas e acrobatas a pedido de Boyle. Tudo isso para fazer com que os zumbis tivessem uma explosão física e interpretativa maior no filme. A maquiagem aqui também merece ser mencionada. Mesmo com pouco dinheiro, conseguiram deixar os zumbis aqui bem realistas, o que mostra o cuidado que a obra foi feita. Para ter uma ideia, foi contratado um optometrista só para cuidar das lentes de contato que todos os zumbis usaram nas filmagens. E por falar nisso, Boyle aplicou aqui uma narrativa que se alguém estiver com hemorragia ocular, automaticamente está infectado no filme, ficando na mira do abate. Coitado daquele que pegar conjuntivite. As cenas da casa onde ocorreu o confronto final entre soldados e os personagens foram gravadas na casa de campo Trafalgar Park, na Inglaterra, que já serviu de locação para duas produções, Razão e Sensibilidade, de 1995, e Amazing Grace, de 2006. O engraçado é que os donos do imóvel residiam no andar de cima enquanto Boyle gravava o filme no andar de baixo. A produção do filme ficou sem grana para gravar o final e apresentou o que tinha para o estúdio, que não gostou do que viu após uma exibição teste que o público não engoliu o final, onde Jim, o personagem interpretado por Cillian Murphy, vai de arrasta para cima. Então o estúdio deu mais alguns trocados para refazer o final, que ficou show no filme. E com um orçamento miserento que fechou em 8 milhões de dólares, o filme acabou estreando em 1º de novembro de 2002 no Reino Unido e fecha a sua bilheteria mundial com 84 milhões e 600 mil dólares. Um tremendo sucesso. E com um ótimo retorno financeiro. E boa aceitação de público e crítica, como mostra aqui no Rotten Tomatoes. 5 anos depois acaba estreando Extermínio 2. Porém, Danny Boyle e Alex Garland não voltam como diretor e roteirista, mas participam como produtores aqui. Como diretor foi contratado Juan Carlos Fresnadillo, que antes desse aqui só havia dirigido um único filme para os cinemas, Intacto, de 2001. Os atores do primeiro filme estavam em outros projetos e não puderam participar dessa continuação. Então foram contratados para dar vida aos personagens Robert Carlyle, Rose Byrne, Catherine McCormick, Harold Perrineau, Idris Elba e Jeremy Renner. Atores esses que tinham mais bagagem de interpretação do que o elenco principal do primeiro filme. Com um orçamento maior de 15 milhões de dólares, a produção conseguiu melhorar cenários, locações e atuações. Porém, para mim, o roteiro ficou um pouco abaixo do original. Não entendam mal. O roteiro é bom, mas imaginar duas crianças decidirem sair da segurança de onde estão só para ir buscar uma foto na sua antiga casa, que fica em uma área onde as chances de virar petisco de zumbi são próximas de 100%, pra mim isso soa muito fora da razão.
Acho que nessa os roteiristas viajaram. Porém, a atenção e a atuação continuam sendo muito boas. Então agora vamos para o review. Extermínio. O filme começa com um grupo de ativistas em prol dos animais chegando em um laboratório e encontrando um macaco amarrado em uma maca, sendo obrigado a ver todos os flops da Disney nos últimos 5 anos. Garanto que isso deixaria qualquer um putaço da vida. Eles encontram outros macacos presos em jaulas e tentam soltá-los, mas aparece o cientista avisando que eles estão contaminados com um vírus da raiva altamente contagioso para humanos. Provavelmente colocaram a versão estendida de Branca de Neve com 4 horas de duração para eles verem. A galera caga pro cientista e libera o macaco Tião que vai de pronto em cima de uma ativista. Essa aqui mereceu. O pau canta no laboratório onde todos são contaminados e somos transportados para o futuro 28 dias depois. Ah, ele disse! Onde vemos um motoboy em cima de uma cama de hospital do jeito que vê o mundo, peladão. Ele acorda sem entender patavinas do que está acontecendo, acha uma roupa de enfermeiro e começa a andar no hospital. E por estar morrendo de sede, ele faz um pit stop para tomar um refri no momento mexendo o filme. O cara começa a andar pela cidade sem uma viva alma vista. E depois de andar um bocado, ele chega a uma igreja que parece ter sido visitada antes pelo Galahad Kingsman pela quantidade de copos que estão pelo chão. O padre chega até ele para dar a extremunção e ele reage dando uma no sacerdote que vai de lona. Vendo que deu ruim, ele vaza dali com uma galera vindo atrás. Mas é salvo por uma dupla de encapuzados que transforma a cambada de noiados em covers do Tocha Humana. Eles se escondem no mercadinho e se apresentam. O do hospital é o Jim, o Mad Max é o Mark e a guerreira passadora de cerol é a Selena. Eles dão um rápido resumo do que aconteceu pro Jim, o que faz ele constatar que se tudo der certo eles estão fodidos. O animal do Jim resolve passar na sua casa para pegar algumas cuecas limpas e encontra os seus progenitores que foram tirar um sono eterno em cima de uma cama. Os três resolvem pernoitar no local, mas Jim acende uma vela e caga o momento relax quando os vizinhos zumbis invadem a casa, mas são ripados pelo Mark e a Selena, que pergunta pro Jim se ele levou alguma mordida. Ele diz que não, mas com certeza se ela perguntasse se ele cagou nas calças, eu tenho certeza que a resposta seria sim. Já o Mark não teve tanta sorte e Selena transforma ele em picadinho. Jim e Selena começam a andar pela cidade e veem um apartamento com letreiro interessante. Os dois tocam o bonde pra lá e encontram o que sobrou dos carrinhos do último aniversário dos supermercados Guanabara. Ao subir as escadas, eles começam a ser perseguidos pelos zumbis e ao fugir dão de cara com um mamute vestido com uma farda do batalhão de choque. Ele manda eles correrem pra dentro do apartamento enquanto desce a mão nos zumbis. Quando ele entra, se apresenta para os dois. Esse é o Frank e essa é a filha dele, Hannah. Frank deixa eles ficarem no AP e Jim aproveita para dar um tapa no visual. No dia seguinte, eles usam o rádio para escutar alguma notícia sobre a situação. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Porque a bandeira da América... Juntos decidem cair fora dali e pegar a pista. Frank dirige dentro de um túnel igual a minha esposa e fura um dos pneus. Enquanto isso, uma horda de zumbis vem pra cima deles. Mas pelo visto fizeram estágio pit stop da Fórmula 1, porque conseguem trocar o pneu em tempo recorde. E vazam dali. Quando passam em frente ao supermercado de Guanabara, resolvem parar para fazer algumas compras. Repare que essa cena foi chupinhada do filme Amanhecer dos Mortos do diretor Jorge Romero, lançado em 1978. Os cortes, os ângulos de câmera e até a música são praticamente um copia e cola. E quer saber? Gostei pra caramba. Eles pegam a estrada e chegam até um caminhão-tanque. Enquanto o Frank abastece a viatura, o Jim vai dar uma volta e entra em uma lanchonete só pra ser atacado por um guri zumbi. Bom, já dá pra imaginar o desfecho dessa cena aqui. E saibam que essa cena também foi chupinhada de Amanhecer dos Mortos quando um grupo tenta reabastecer o helicóptero e um deles entra em uma sala onde dois atacantes mirins vão pra cima dele. A galera para pra fazer piquenique e descansa dormindo ao relento para no dia seguinte pegar a estrada rumo a um depósito de equipamentos militares e não encontram ninguém. Frank fica pistola e descarrega a raiva em um corpo fazendo um lanchinho. Ele dá uma bicuda que faz uma gota de sangue contaminado cair em seus olhos e se transforma primeiro em zumbi para depois se tornar um presunto quando os soldados escondidos no meio do mato largam um prego nele. Os três que sobraram são capturados e levados até uma mansão no meio do mato. E conhecem o Major, que é o clone do ator Ralph Fiennes, que por coincidência vai estar no terceiro e quarto filme dessa franquia. Eles são convidados pelo Major Ralph a ficar no local e Jim vai conhecer a mansão e é apresentado a um dos soldados que agora está no time adversário. No meio do jantar começa uma invasão dos zumbis na propriedade e depois da contenção do bunda lelê, os soldados voltam para casa. E aí descobrimos a índole desses filhos de uma boa mãe quando tentam fazer uma gracinha com a Selena. Jim reage, mas se dá mal e é salvo por um dos soldados. O Major chama ele para um bate-papo e descobrimos quais são os planos desse corno. Ele quer repovoar o mundo usando as meninas como chocadeiras dessa cambada. Jim tenta fugir com as garotas, mas leva uma coronhada na cara. E é levado junto com o soldado que o ajudou para o meio do mato para ser colocado para dormir sem sono. O soldado que deu uma força vai para a cova e Jim foge enquanto os outros dois estão tendo uma DR. Jim incorpora o Rambo depois da gripe e chama os soldados pro pau. Ele passa o soldado meio pelo e o Major bunda mole com medo
medo de seu próximo tranca o butico e foge. O Jim solta o soldado zumbi que vai fazer uma visita aos seus colegas de farda. O soldado zumbi que está literalmente com sangue nos olhos vai transformando os colegas enquanto o Jim vai atrás das garotas. Ele salva a Selena de um dos soldados e tira as meninas da casa. Todos correm para o carro e dão de cara com o Major Pela-Saco que dá uma caroçada na pança do Jim. Hannah fica bolada e entrega o Major de bandeja para o soldado zumbi. Os três fogem arrebentando os portões da mansão e as meninas levam o Jim até o hospital para tentar salvá-lo. E de repente ele acorda em uma cama quentinha e um casebre, onde as meninas estão costurando uma faixa que é levada para um campo aberto quando um jato militar passa para avisar que eles estão vivos. Fim. E agora vamos para Extermínio 2. O filme começa com um grupo de sobreviventes refugiados em uma casa preparando a janta, e na hora da boia um guri bate a porta querendo entrar. A única que se prontifica a ajudar o garoto é a esposa do personagem principal que abre a porta para o guri. Enquanto come, o garoto explica que também foi quase jantado pelos zumbis que estão perambulando pela localidade. Uma curiosa do grupo vai meter o olho em uma fresta e os zumbis percebem e começam a invadir o local. Todos correm para se salvar e a mulher e o garoto tentam se esconder em um quarto. Mas um dos zumbis chega até eles. O marido olha a cena e, tão corajoso quanto uma barata, sai correndo deixando a esposa e o guri de base. Esse covarde corre mais que o Forrest Gump até chegar a uma lancha. E mais uma vez mostra sua coragem deixando o outro do grupo na podre. E vaza dali. 28 semanas depois, vemos atiradores de elite em cima dos prédios e pessoas voltando para a cidade. Após supostamente a epidemia zumbi ter acabado em Londres. Dois aborrecentes chegam até a cidade para encontrar o seu pai. E adivinhe quem é? O covarde bunda mole que largou a digníssima para virar lanchinho de zumbi. O cara agora é zelador e leva a molecada para o cafofo que ele conseguiu. E explica para as crianças que em breve terá uma nova casa e que ele não conseguiu salvar a mãe deles. Corta para o Gavião Arqueiro em cima dos prédios bisbilhotando a vida dos outros porque não tem nada que preste na TV. Já os filhos do zelador têm a brilhante ideia de ir até a antiga casa deles só para pegar uma foto da sua mãe. Tem algum motivo melhor do que esse para colocar a vida em risco? Se conhece algum, coloca aí nos comentários. Eles conseguem uma bis e vão passeando pela cidade para chegar na casa. E me pergunto por que cacete eles resolvem cortar caminho por dentro do cemitério. Já deve estar procurando alguma cova vazia para deitar. Os dois chegam na casa, pegam uma foto na geladeira e alguns pertences. O moleque entra em um quarto e dá de cara com uma sem-teto e descobre que é a sua mãe, que sabe lá Deus como sobreviveu ao arrastão de zumbis no começo do filme. Chega a galera do controle de peste e leva todos para a área segura. Só que a mãe passa por um banho tosa e fica na quarentena. As crianças dão o maior esporro no pai por ter mentido falando que a mãe tinha virado lenda. Mentiroso! Enquanto os médicos descobrem que a mãe está infectada. O marido paunoco vai ver a mãe das crianças e o imbecil resolve dar uma bitoca na patroa só para ser contaminado, ficar loucão e mandar a esposa para ver São Pedro. Agora que esse animal virou portador, começa a contaminar todos que aparecem na frente dele. E quando as crianças vão ser atacadas, são salvas pela doutora que estava cuidando da mãe deles. Ela leva as crianças para fugir dali, mas perde o guri no meio da muvuca generalizada da galera querendo fugir, passando um por cima do outro. É a velha história. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O pai chega no meio da zona trazendo alguns amiguinhos e contamina uma porranca de gente. O guri foge pelos dutos para não virar lenda e o Gavião Arqueiro começa junto com a sua galera a passar os zumbis que estão atacando geral. O garoto consegue chegar a um depósito onde tá todo mundo se cagando de medo, inclusive sua irmã e a doutora. Do lado de fora, os soldados estão passando todo mundo, sem discriminação de cor, raça, sexo e se está contaminado ou não. Gavião Arqueiro chega no local e leva a turma para fugir dali no meio do furdunce. Ele consegue contato com seu parceiro do helicóptero, que avisa que vão jogar uma bombinha no local só para zerar a vida de geral. O piloto fala para encontrar com ele e pegar uma carona, mas acabam ficando presos porque os snipers estão largando o prego em quem botar a cara. O moleque se faz de isca e o Gavião acerta a caroçada no corno em cima do prédio. Bom, pelo menos esse moleque aqui teve mais culhão que o pai. Eles conseguem sair do local na hora que começa a queima de fogos. O grupo chega a pé na zona de perigo para pegar a carona no helicóptero, mas o piloto não quer levar essa turma a tiracolo que o Gavião trouxe. Então o piloto voa dali, mas não sem antes utilizar as pás da aeronave como cortador de grama na zumbizada. Todos vão para a cidade e começam um ataque com gás, mas eles acham um carro e entram nele. Vendo que os soldados estão chegando, o Gavião Arqueiro tenta fazer o carro pegar, mas a bateria está arriada. E ele desce do carro para empurrar e fazer o poçante pegar no tranco, só para depois se tornar um churrasco bem passado na mão dos soldados. A doutora e as crianças fogem dos pipocos com o carro e conseguem chegar até o metrô, onde resolvem pegar os túneis que estão maior breu. A doutora, com uma luneta infravermelha, guia as crianças no meio da escuridão e nesse momento é atacada pelo arrombado do pai das crianças e vira lenda. Os irmãos tentam fugir, mas o guri leva uma mordida do pai virado no samurai, que em seguida é finalizado pela filha utilizando um pau de fogo. Os irmãos continuam caminhando até chegar a um estádio onde encontram o helicóptero. O piloto dá uma carona para ele sobrevoando a cidade, que pra mim recebeu uma final do Brasileirão entre o Flamengo e o Corinthians. E para finalizar, vemos a zumbizada chegando na França para beber champanhe e comer croissant. Fim. E se ficaram até aqui é porque gostaram do vídeo. Então peço, por favor, para nos ajudar a crescer aqui na plataforma, se inscrevendo no canal, dando aquele like para fortalecer e acionando o sininho para não perder os próximos vídeos. E aproveite para conhecer nosso trabalho clicando aqui nos cards. Tenho certeza que vão gostar. E mais uma vez, obrigado a todos e vazei!